Muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos, cada um em sua casa, para estudar a palavra do nosso Deus. Eu queria perguntar para você como está o som. Nós fizemos uma alteração aqui nos equipamentos. Você só faz um sinal aí para mim, se o som está chegando bom, senão eu vou trocar aqui logo no início, para a gente não ter problemas no futuro, tá bom? Então, eu fico aguardando aí a resposta dos irmãos. Enquanto a resposta não vem, eu gostaria de dar um aviso à igreja. Nós já estávamos prontos para voltar às atividades nesse domingo. Entretanto, o conselho da igreja esteve reunido hoje e ponderando as questões acerca da instabilidade do nosso tempo por conta desses números a respeito do Covid, que se alteram a cada dia, e alguma insegurança também que nós, do Conselho, poderíamos transmitir à igreja, e esse não é o nosso objetivo. Então, hoje, por volta ali do 12:30, o Conselho teve uma reunião extraordinária, e nós decidimos por não voltar às atividades presenciais por agora. Nós também tivemos por peso, para tomar essa decisão, a vida do nosso irmão Levi, que foi internado durante o dia de hoje. Orem por ele, ele é lá da igreja de Itajaí. Nós já recebemos algumas informações acerca de seu diagnóstico, que está em andamento, e graças a Deus não é o Covid, pelo menos por agora. Ele realizou uma tomografia hoje à tarde, e ali não apontou aqueles dados iniciais que deveriam apontar se fosse o coronavírus. Entretanto, há outros exames que ele fez e precisam do retorno, né? Então, nós vamos aguardar. Eu convido você e a sua família a orar pelo nosso irmão Levi, lá da igreja de Itajaí, que está internado. Então, por conta disso também, desta informação, nós, do Conselho da Igreja de Itajaí e suas congregações, incluindo a nossa aqui de Balneário Camboriú, decidimos por não voltar, então, às nossas atividades presenciais. Neste domingo, como nós havíamos marcado. Se você notou, a nossa página no Facebook, nós retiramos, né, aquele banner que havia algumas instruções ali. Então, nós vamos voltar como estávamos antes, tá bom, meus irmãos? No fim do nosso estudo, eu vou repetir esse aviso. Nós não teremos o nosso culto presencial, portanto, as transmissões da igreja, da congregação presbiteriana de Balneário Camboriú, voltarão a ser às 9 da manhã no domingo, escola bíblica, e o culto às 19h30, tá bom? Então, nós vamos voltar naturalmente com aquelas transmissões que nós estávamos fazendo, uma vez que não vamos retornar às nossas atividades presenciais. Ore pela nossa igreja, cuide-se, cuide da sua saúde, evite a exposição, tenha bom senso. Eu sei que há números, há muitas falácias também, pessoas que tentam pôr medo em nós, ao mesmo tempo que há outras pessoas que querem tirar de nós essa sensação de cuidado, porque não está nada acontecendo mesmo. Tome cuidado, utilize o bom senso, a sabedoria do alto dada por Deus. Não se exponha, meu irmão, não se exponha, minha irmã, porque nós não sabemos a intensidade dessa doença, né? Então, vamos tomar muito cuidado, tá bom? Então, de uma maneira pastoral, nós gostaríamos de iniciar a nossa transmissão hoje, dizendo isso, que tanto a igreja de Itajaí quanto suas congregações não retornarão às suas atividades presenciais. No final do estudo, eu vou voltar a dar esse aviso e nós vamos colocar isso nas nossas redes sociais, tá bom? Dado o aviso, vamos então passar para o estudo desta noite. Já quero cumprimentar os nossos irmãos aqui, mais uma vez, uma boa presença dos irmãos às quintas-feiras nos nossos estudos, e esperamos no Senhor que assim continue. E eu também convido você a espalhar, né, o convite para que pessoas também participem conosco e cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos no segundo estudo da série sobre a lei de Deus.
sobre os 10 mandamentos. E eu estou fazendo 2 estudos preliminares, né, ou introdutórios, até que nós cheguemos aos 10 mandamentos. Na semana passada, fizemos algumas definições sobre a lei de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a relação entre lei e evangelho. E aí, a partir da semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a estudar os 10 mandamentos propriamente dito, já com essa base estabelecida, tá bom? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 21. É o nosso texto de partida aqui do nosso estudo. João, capítulo 14, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ler mais uma vez. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar, irmãos. Pai do céu, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, de rever nossos irmãos, ainda que por esta ferramenta. Obrigado, Senhor, pela família de cada um que está representada aqui. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, com a tua mão poderosa e com a tua providência, cuidar de nós. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e cremos, ó Pai, que tu estás conosco em todos os momentos. E o Senhor nos livra dos males e dos perigos. Neste momento também, Senhor, nós queremos orar, intercedendo por nosso irmão Levi, que está internado. Ó Deus, tem misericórdia de sua vida, restaure, ó Deus, a sua saúde, se assim for do teu agrado, para o louvor da tua glória e para o consolo da tua igreja, bem como da família do nosso irmão. Abençoe-os também, Senhor, acalmando o seu coração, dando paz que excede todo entendimento. Também oramos por nossos irmãos que estão enfermos e te pedimos que o Senhor os atenda em suas necessidades. E a nós, ó Deus, neste momento de estudo da tua palavra, haja poderosamente em nosso coração por meio do teu Santo Espírito, nos ensinando, Senhor, nos instruindo, edificando a nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos iniciar o estudo desta noite. A série de estudos nos 10 mandamentos, que tem por título maior, né, a lei perfeita do Deus Redentor. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre lei e evangelho. Antes de nós lermos algumas coisas, alguns textos e também os slides que eu coloquei, eu gostaria de dizer aos irmãos que, por algum tempo e recentemente, as igrejas receberam um ensino sobre o dispensacionalismo, sobre as dispensações de Deus sobre o seu povo. Então, eras que Deus reservou e vai administrando. E esse entendimento foi assim promulgado muito mais forte por um irmão de sobrenome muito conhecido, Scofield, em especial pelas anotações de uma Bíblia de estudo que ele lançou há bastante tempo atrás, que fazia essas menções acerca das dispensações de Deus. E, portanto, a consequência deste ensino, há consequências em várias áreas da teologia. Nós conhecemos mais aquelas consequências com relação à volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, né, ou a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a escatologia, coisas desse tipo. Entretanto, há também consequências nas outras áreas da teologia, e uma delas é essa relação entre lei e graça. Porque alguém que crê nessas dispensações entende que
os evangélicos, né, os crentes hoje, não têm mais nada que ver com o Antigo Testamento, uma vez que a dispensação é outra. Agora é a dispensação da graça de Deus, então há um rompimento. Entretanto, meus irmãos, desde há muito antes, inclusive, deste postulado dispensacionalista, a teologia reformada já vem fincando o seu pé na palavra de Deus e expondo, né, aos irmãos que tiveram acesso por meio dos seus pastores nas regiões da Europa, por exemplo, e chegando até nós aqui no Brasil, né, nós também temos uma porção da teologia reformada, poderíamos ter muito mais, mas é necessário que pessoas, por exemplo, traduzam coisas do holandês, coisas do latim, e fica aí o desafio para os irmãos. Mas a teologia reformada chegou aqui ao Brasil, pelo menos, né, um resumo dela. Mas a teologia reformada sempre entendeu a história bíblica como uma unidade progressiva, é bem verdade, no sentido de que Deus revelou-se na Escritura de maneira progressiva, ele foi ampliando o ângulo, por assim dizer, né, ou os detalhes da sua revelação. No Antigo Testamento nós temos menções, por exemplo, de alguém que viria e resgataria o povo de Israel dos inimigos, e isso apontava para Cristo. Esse exercício de apontamento para Cristo é uma das coisas que essa ideia de uma única história, né, a história da redenção que está desde o Gênesis até o Apocalipse, registrada na Escritura. E por isso, nós precisamos, de alguma maneira, compreender a relação entre lei e evangelho, entre lei e graça de Deus. Não são duas dispensações. É bem verdade que há aplicações, como nós estudamos na semana passada. Os irmãos se lembram? As questões culturais, não é, que precisam ser abordadas. A questão pessoal, por exemplo, também, não é? E os usos da lei continuam os mesmos. Então, é necessário que a gente entenda dessa maneira. Como a história, e eu vou dizer isso adiante, como a história bíblica é um corpo único, então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão interligados, e há relação entre eles. Nossa confissão de fé, no capítulo 1, quando vai tratar das Escrituras Sagradas, vai dizer que a maneira de se interpretar a Escritura é a própria Escritura, não é? Quando, por exemplo, o Novo Testamento lança a luz sobre o Antigo e nós conseguimos entendê-lo melhor. Mas, sobre as questões que eu abordei aqui, algumas delas precisam ficar para outro dia. Vamos, então, passar aqui a essa relação entre lei e evangelho, é o alvo do nosso estudo de hoje. Se você não se lembra de alguma coisa que eu citar aqui da aula passada, né, do nosso estudo passado, você, por favor, vá até o vídeo lá no Facebook, também está já no YouTube, e você pode lá pesquisar de novo, tá bom? E ampliar o seu estudo pesquisando em outras fontes de teologia reformada, tá bom? Fica assim combinado. Vamos lá. Atenção aí. A relação, então, entre lei e o evangelho, a história da redenção. Para que a lei de Deus, inscrita no coração dos homens, fosse mais precisamente por eles conhecida, Deus decidiu escrevê-la toda, resumindo-a em 10 mandamentos. Só uma questão aqui. Os irmãos notaram que eu disse que Deus, para que fosse mais precisamente conhecida pelos homens a sua lei, ele pegou a lei que já estava escrita no coração e resumiu em 10 mandamentos. Nós não podemos nos esquecer. Quando nós falamos de lei de Deus, meus irmãos, nós não estamos falando da lei apenas dos 10 mandamentos. Porque lá no Antigo Testamento, nos dias primeiros da criação, Deus já estabeleceu suas leis para Adão e para Eva. Ele disse àqueles dois, não façam isso, ao mesmo tempo que ele disse, façam isso aqui. E a lei de Deus estava colocada naquele lugar, e nós vamos falar disso um pouquinho adiante, né, daqui a pouco.
Então, precisamos nos lembrar disso. Para que essa lei de Deus, escrita no coração, promulgada ali, por exemplo, no Éden, ela foi resumida e escrita em pedras, resumida em 10 mandamentos. Adiante, por meio do Evangelho, Deus revela o seu propósito de salvação graciosamente através de seu Filho, reconhecendo-o como a fonte das virtudes que nos levam a uma vida de harmonia e gratidão ao Senhor. E aqui é um ponto interessante. Lei e evangelho provêm de Deus, o imutável e fiel. Ambos apresentam a essência da mesma justiça requerida por Deus aos homens, cumprida por Cristo. Então eu quero destacar mais uma vez essa ligação indivisível dos dois. Não é? Deus coloca a sua lei diante dos homens. Essa lei, por causa da falha dos homens, vai acusá-los deste pecado. Deus, então, por meio do Evangelho, provê a salvação destes pecadores sob o jugo da lei. Cristo vai debaixo desse jugo da lei, no lugar deste povo eleito de Deus, e então tira de sobre eles esse peso. Então, a lei agora, para aqueles que estão em Cristo, adiantando todo estudo aqui, não vai embora, hein? Aqueles que estão em Cristo, a lei já não tem mais essa função acusatória, porque tudo que estava na lei contra o povo de Deus, Cristo pagou. Não tem mais nenhuma acusação. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Romanos, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Avançando aqui, eu quero... veja só o título desse slide, né? Isso não é muito convencional em algumas igrejas, em especial nas igrejas pentecostais e neopentecostais, por causa dessa influência do dispensacionalismo, né? Essa ideia de que lei é uma coisa, graça é outra, e a gente está no tempo da graça e deixa a lei para trás e vamos embora. E, pelo contrário, a Escritura nos ensina que a lei de Deus e o Evangelho estão ligados e que a lei de Deus é uma lei graciosa. A lei de Deus está fundamentada na graça, como está exposto aí. As Escrituras nos ensinam que ambas estão ligadas essencialmente. Como aprendemos na semana passada, o principal uso da lei é o normativo. Os irmãos se lembram, né? Ele vai demonstrar ali, apontar o caminho do pecador. Nós lemos o Salmo 25, né? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Que aponta o caminho a ser seguido pelos homens. Nesse sentido, a lei não é o meio de salvação, mas o caminho de resposta pela salvação concedida por Deus. Eu vou abrir toda a tela aqui para você prestar bem atenção em mim. Preste atenção. O que eu acabei de ler não está relacionado só com o Novo Testamento. O que eu acabei de ler está relacionado também com o Antigo Testamento. A lei de Deus aponta o caminho para a graça. Note bem, vou colocar aqui de novo. A resposta à lei, né, não é um meio de salvação, mas a lei é um caminho de resposta pela salvação concedida por Deus. Então, a lei é bem exercitada, por assim dizer, por aqueles que de fato creem que Deus os resgatou. E isso tem implicação direta a nós, os cristãos. Então, vá tentando já conectar as coisas na sua cabeça. Mas essa é a ideia. Então, nós vamos chegar ao fim e dizer como nós abordamos a lei, os cristãos abordam a lei, neste sentido de resposta. O Senhor nos libertou. Agora nós precisamos viver em novidade de vida. Para onde nós vamos caminhar? Deus já instituiu, por meio da sua lei. O peso dessa lei continua sobre os cristãos? Não, uma vez que o próprio Cristo pagou todas as acusações, todos os pecados que eram contra o seu povo. Então agora esses homens vão amar Deus, vão amar sua lei, ainda que com a influência do pecado e a falha nesses mandamentos, muitas vezes, mas eles vão amar Deus, eles vão amar sua lei, eles vão obedecê-lo em gratidão,
pela salvação. Mas vamos nos voltar lá para o Antigo Testamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 19, e nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Êxodo 19. E diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, como Moisés deveria falar. Verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Note que interessante, porque essas duas expressões do versículo 6, que o Senhor Deus fala, né? Vós sereis reino e sacerdotes e nação santa. Essas duas expressões aparecem no Novo Testamento. Reino e sacerdotes, por exemplo, se você tem a Bíblia aí com referência cruzada, né? Você vai observar. Isso aparece, por exemplo, no capítulo 1 e no capítulo 5 de Apocalipse. Vale a pena depois observar lá. E a ideia da nação santa, você sabe muito bem, é um texto até que nós vamos utilizar hoje, é a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Note como as coisas estão interligadas. E, de novo, aqui no capítulo 19, o Senhor Deus está dizendo: eu vos resgatei. Agora é aqui, ó. Vocês devem caminhar aqui. É claro que essa é toda uma preparação para ouvir a lei, mas é nesse sentido que o Senhor Deus está conduzindo as coisas. Agora, avance comigo ao capítulo 20, versos 1 e 2, de Êxodo. Está aí pertinho, então eu já vou começar a ler. Então, falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Houve salvação, houve graça. E aí, então, neste fundamento de graça, é que Deus coloca a sua lei diante dos homens. Por isso, vou ampliar aqui um pouco, eu estou chamando, e muitos irmãos meus chamam isso, né, essa lei, de uma lei graciosa. Não apenas por causa do vínculo entre lei e graça, mas porque a graça funciona também como a base para a lei. Meus irmãos, notem este fato interessantíssimo. A lei é um caminho de resposta para uma salvação concedida, né, concedida por Deus aos homens. Neste sentido, tanto o povo de Israel quanto a igreja tem este caminho bem colocado, né, com um bom lastro. É nesse caminho que nós devemos andar, porque a base desse caminho é a graça de Deus, que alcançou o povo quando eles foram retirados do Egito e que nos alcançou quando nós fomos tirados do império das trevas. Não é? Então, é uma lei graciosa. Mas avancemos. Além disso, né, a lei é uma dádiva de Deus usada para mostrar a direção em que o seu povo deve andar. Na lei, o Senhor demonstra sua graça inserindo um sistema cultico por meio do qual administrará sua misericórdia sobre o pecador arrependido. E esse é um outro fato bastante interessante. Eu cito ali Levítico, o capítulo 1 e o capítulo 2,
Porque o que são, né, os sacrifícios, toda aquela cerimônia, aquela esfera cerimonial da lei, como nós estudamos na semana passada, senão um meio pelo qual o homem que está diante dessa lei e que essa lei o acusa de muitas falhas, como é que este homem, escolhido por Deus ali, né, do povo de Deus, vai continuar esse relacionamento com Deus? O próprio Deus estabelece um meio para que isso aconteça, para que esse pecador demonstre o seu arrependimento e oferte ao Senhor, para que o Senhor então o receba agradavelmente de novo, né? E a expressão que mais se repete em Levítico, por exemplo, uma das que mais se repete é como aroma suave em suas narinas, não é? Essa é a ideia. Então, a graça de Deus antecipada, né, no sentido de a graça fundamenta a lei, o estabelecimento da lei, e a graça na lei, quando Deus nos mostra dispositivos para que nós nos emendemos os nossos caminhos, né? Façamos o reconhecimento de nossa culpa diante dele, peçamos perdão e crendo que, segundo o que ele estabelece, nós seremos perdoados, não é? Isso também olhando um pouco mais para o Antigo Testamento, tá bom? No Novo Testamento, funciona semelhantemente. Qual é a diferença? A diferença é que o Senhor Jesus Cristo foi o nosso sacrifício eficaz, né? Então, ele cumpre a esfera no sentido daqueles ritos passados que apontavam para ele consuma a esfera cerimonial. Mas agora nós continuamos com aquele ambiente cerimonial de culto a Deus, de relacionamento com Deus, agora por meio de Cristo. Mas a ideia é a mesma. Como é que você sabe que você está em pecado diante do Senhor hoje? Como é que você vai pedir perdão pelos seus pecados em nome de Jesus hoje? Se não, a palavra de Deus dizendo a você que recebeu a graça de ser salvo, a palavra de Deus, a lei de Deus dizendo para você, você está errado. E o Espírito Santo te leva a confessar aquele pecado. Então, essa é a estrutura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por isso, a história bíblica precisa ser vista de maneira una. Tá bom? Que falta vocês me fazem, tá bom? Que agora era a hora, certeza que alguém ia levantar a mão para fazer uma pergunta ou uma colocação. Mas vamos avançar. Eu quero agora falar de pactos, não é? As alianças de Deus com o seu povo. E a tradição reformada, a teologia reformada, entende esses 3 pactos como sendo a arquitetura da história da redenção, né? A história bíblica. Então, são 3 pactos, meus irmãos. O primeiro deles é o pacto da redenção entre as pessoas da Trindade na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Os nossos irmãos que desenvolveram, sistematizaram o ensino bíblico acerca da Trindade, por exemplo, né? E a Bíblia nos mostra isso, que coisas acerca da nossa redenção, em especial, da nossa redenção em especial, de comum acordo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo planejaram, decidiram e executaram, né, esse pacto entre eles, por assim dizer. Então, é reconhecido já na história como o pacto da redenção, e ele foi estabelecido entre as pessoas da Trindade. Há também o pacto das obras, né, entre Deus, eu vou aumentar aqui para você ler junto comigo, entre Deus e os seres humanos na criação. Então, Adão e Eva foram as partes, juntamente com Deus, deste pacto das obras. Deus entrou em acordo com eles, no sentido de aliança, tá? Deus entrou em aliança, estabeleceu uma aliança entre ele e Adão e Eva, né? E esse é o pacto das obras. E este pacto requeria de Adão e Eva, em especial de Adão, por causa da autoridade dada por Deus a ele, requeria dele perfeita obediência pessoal, né? E esse pacto prometia
prometia vida decorrente da obediência, ou morte, ou imorte, decorrente da desobediência. Há também o pacto da graça, estabelecido por Deus, entre Deus e os seres humanos pecadores após a queda. E este pacto requer dos homens fé em Cristo. Nós vamos ver adiante que essa estrutura de pacto requer sempre alguma coisa das pessoas. As partes, Deus e os homens, no caso, não é? As estipulações. Então, vamos falar aqui, por exemplo, do pacto das obras, não é? Entre Deus, Adão e Eva. Quais eram as estipulações deste pacto? Olha, crescei, multiplicai e enchei a terra. Cultivem a terra. Comam livremente de toda a árvore do jardim. Não comam desse fruto aqui. As estipulações estão ali. E Adão e Eva deveriam ter perfeita obediência pessoal a essas requisições. Não é? Se eles obedecessem, vida. Se eles desobedecessem, morte. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, é bem claro isso para nós, e isso se aplica também aos homens depois da queda. Não é? Agora, o que é requerido de nós não é mais aquela perfeita obediência pessoal, porque nós somos totalmente manchados pelo pecado, afetados pelo pecado. Foi somente Cristo que plenamente obedeceu à lei do Senhor. E nós, unidos a Ele, desfrutamos das bênçãos decorrentes dessa obediência. E é por isso, então, que é requerido dos homens pecadores fé em Cristo, porque Ele é o cumpridor da lei. Tá bom? Mas avancemos aqui. O pacto. Então, algumas coisas que eu já disse. O pacto é uma iniciativa divina. Um contrato que inclui promessas que devem ser cumpridas pelos contratantes, incluindo provisões para continuidade. Uma aliança contém os seguintes elementos. Então, vamos dizer isso de novo. Há promessas, há estipulações e há resultados. No caso da lei de Deus, bênção e maldição. Portanto, meus irmãos, aliança implica relacionamento desde o início. Olha só esta ampliação, e agora eu trago parte do texto da Confissão de Fé, no capítulo 7, onde fala do pacto de Deus com os homens, né? Então, alguns trechos aqui, nós vamos ler alguns textos, e a partir de agora, tem 3 slides aqui sobre essa parte da Confissão de Fé. Então, é um texto do capítulo 7, seção 1, diz assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo, nunca poderiam fluir nada dele como sua bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência por parte de Deus, a qual agravou ele expressar por meio do pacto. Em outras palavras, os homens pecadores não têm como se relacionar com Deus. Não tem, porque Deus é santo. No entanto, Deus estabeleceu um meio pelo qual ele teria relacionamento com os homens, por meio desse pacto. Então, as estipulações, as partes ali, Deus e os homens, as estipulações na lei de Deus, não é? E há também, ou existem as promessas, não é? Obediência e maldição, bênção e maldição, decorrentes, primeiro, da obediência, então, bênçãos, e da desobediência, maldições, tá bom? E há esses textos aí. Eu gostaria de ler o Salmo 113 com os irmãos, versos 5 e 6. E dizem assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem há como nosso Deus? Não há ninguém. E ele está próximo de nós, no sentido de também ver aqui a figura poética do Salmo, diz que ele se inclina dos céus para ver o que passa, né, sobre o céu, sobre a terra, ou no céu e sobre a terra, a ideia de que Deus está acima, né, dos céus. Então ele se inclina para ver. E essa ideia também pode ser aplicada a este vínculo, né, este pacto, essa aliança estabelecida entre ele
e nós. Na sequência, nós vemos o seguinte, aqui a seção 2ª do capítulo 7, vai falar mais especificamente do pacto das obras. Observe, o primeiro pacto feito com o homem foi um pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. E aí há esses textos todos que você pode ler. Eu vou ler Gálatas, por exemplo, adiante, tá bom? Então, Romanos 5, por exemplo, a partir do versículo 12, vai falar desta relação de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e coisas desse tipo. Né? Ele não cumpriu a parte dele requerida por Deus. Ele não fez isso, ele não conseguiu fazer, porque ele se inclinou para a sua própria vontade, que era contrária à vontade de Deus e, portanto, a desobediência. E daí, como nós vimos na semana passada, morte. Né? Morte decorrente da desobediência à lei de Deus. E, por fim, um texto maior, agora falando do pacto da graça. Veja só. Havendo-se o homem tornado, por sua queda, incapaz de ter vida por meio deste pacto, ao Senhor aprouve fazer um segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça, por meio do qual ele gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo, requerendo deles fé nele em Jesus Cristo, para que possam ser salvos e prometendo dar o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Se você se lembra daquilo que eu passei agora há pouco, são as partes daquele contrato. No pacto da graça, o que acontece? Deus entra em aliança com o homem. O que é requerido deste homem? Não é mais obediência perfeita e pessoal, mas sim fé naquele que cumpriu a lei perfeita e pessoalmente, Jesus Cristo. Então isso é requerido. E quais são as promessas? A promessa agora da habitação do Espírito Santo. Veja que interessante. E como a progressão da revelação de Deus, da história da redenção, torna-se cada vez mais gloriosa. E como nós, deste tempo, né, depois da vinda de Jesus Cristo, como nós somos beneficiados com esta ideia já consumada. Né? É uma grande bênção viver nesta época, meus irmãos queridos. Muito bem. Romanos 3, a partir do versículo 21, está colocado aí, traz bastante essa ideia, né, do versículo 21 ao versículo 26, a ideia de que Deus, por um tempo e por causa da sua longanimidade, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, para que no sangue de Cristo esses pecados fossem perdoados. E o texto do verso 26 termina dizendo: para que ele seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Então, essa ideia de que o Senhor prometeu conceder o seu Espírito Santo a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Para os irmãos aqui de Balneário, ou que já estão acompanhando, que não são de Balneário, mas estão acompanhando, por exemplo, as transmissões do nosso culto, nós já estamos já crescidinhos, né, nessa ideia do Evangelho, de crer no Senhor Jesus Cristo por conta do Evangelho segundo João, e como, tanto nesses capítulos iniciais, tanto Jesus como o João Batista têm falado desta necessidade de crer em Jesus Cristo para ter a vida eterna. Avancemos aqui, meus irmãos. Então, veja só, a lei de Moisés, eu quero falar um pouquinho dela, e depois nós vamos falar da lei de Cristo. Então, a lei de Moisés foi dada por Deus aos homens por intermédio de Moisés lá no Sinai. Então, observe, no Sinai, o Senhor, o meio pelo qual, aí, né, um povo pecador podia servir e ter comunhão agradável consigo. Então, ele estabeleceu esse meio. Tá faltando essa palavra aí. O Senhor estabeleceu o meio pelo qual um povo pecador podia servir e ter comunhão agradável consigo. Então, tem todo esse contexto ali de Êxodo
todos esses capítulos estão citados, são de Êxodo, capítulo 19, capítulo 20. Então, eu gostaria que depois os irmãos lessem, né? A preparação para ouvir Deus, o prefácio da lei de Deus, que nós vamos estudar na semana que vem, os 4 primeiros mandamentos, palavras que são as palavras que regulam o relacionamento do homem com Deus, e os 6 últimos, que são as palavras que regulam o relacionamento do homem com o seu próximo. Moisés foi escolhido por Deus para ser o condutor, o regente, o mediador da aliança. Naquela época, já estava trabalhando efetivamente desde o seu retorno de Midian para o Egito. Porém, foi só neste momento, quando Deus o chamou ali no Sinai, é que o povo o reconheceu assim, né, como mediador, e esse reconhecimento foi motivado pelo temor e pelo medo que eles tiveram de Deus. Não sei se os irmãos se lembram, né? Nós estudamos isso aqui em Balneário Camboriú. Mas eu não sei se os irmãos se lembram, como o povo diz, depois que a presença de Deus está ali no monte Sinai, aí eles falam assim, ó Moisés, vai você, porque se a gente for, a gente vai morrer, né? Os irmãos devem se lembrar disso. Então, Moisés também é visto como este mediador da lei. E essa é uma característica do pacto da graça, que não tinha no pacto das obras. Agora tem um mediador, né? Moisés é sombra do que Cristo seria, né? Ele ali, neste período de lei, ele é quem anuncia a lei de Deus ao povo, ele é quem intercede a Deus pelo povo, inclusive no momento em que o povo está em pecado, e isso aponta para Cristo, né? Que Cristo realmente fez isso, ele anunciou a lei de Deus, quando ele, no Monte das Oliveiras, diz, né, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, inclusive com a sua vida, e ele também é esse mediador que intercede ao Pai pelo seu povo. Então, essa estrutura já pode ser vista lá no Antigo Testamento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Cristo. No Sermão do Monte, Cristo não repete simplesmente a lei. E esse é um aspecto bastante interessante. Ele não simplesmente repete a lei. Ali é Deus conosco expondo a própria lei. Isso é interessante. Nós não podemos perder isso de vista. E suas devidas aplicações. Agora não é um homem falho, pecaminoso, falando, olha, não farás isso. Como Moisés falou muitas vezes, e repetidas vezes, inclusive no Deuteronômio, né? Vocês devem ouvir os mandamentos e estatutos de Deus. Olha, façam isso. Coloquem na cabeça do filho de vocês, Deuteronômio 6. Né? Falem disso por onde quer que vocês estejam. No Sermão do Monte, é o próprio Deus conosco falando. Da própria lei e fazendo as aplicações corretas, né? As aplicações devidas. E os irmãos se lembram de quantas vezes o Senhor Jesus Cristo, ali, quando ele vai mexer com alguns mandamentos, quando ele fala assim, ouvistes o que foi dito no passado, eu, porém, vos digo. Então, ele vai mudar, né? Vai ampliar ou vai realçar o apontamento devido para a lei, né? Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que quando Deus estabelece a sua lei, ele não está colocando coisa nova diante do povo. Ele está colocando mandamentos e ordenanças sobre coisas que o povo já estava fazendo. E então, agora com esta lei, eles são acusados daquelas coisas que eles já estão fazendo. Um exemplo disso é por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Né? O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. Enquanto Moisés está lá no Sinai ouvindo tudo isso, o que é que o povo está fazendo lá embaixo? Está querendo uma outra forma de governo, de Deus, inclusive, um outro mediador, e aí eles falam assim, esse Moisés acho que já morreu, porque não volta, já está demorando. E aí eles vão até Arão e falam assim, olha, nós queremos faz aí um bezerro de ouro para nós. Viu?
todos os mandamentos ali, eles estão fazendo isso, e Deus coloca a lei para dizer, olha, vocês não podem fazer isso que vocês já estão fazendo. O que tem a ver com o quarto mandamento, com o dia do descanso? Porque naquele dia, depois de construir aquela imagem, Arão fala assim, olha, vocês vão para suas casas e amanhã nós vamos celebrar a este Deus. Há um momento de preparação para o encontro, uma santa convocação, que coisa mais impossível de imaginar, mas aconteceu. Então, é só esse parêntese que eu gostaria de abrir aqui para dizer que a lei de Deus não é coisa nova. Deus a estabelece já mostrando falhas que os homens estavam cometendo, e ali ele restringe, não é, por meio do seu espírito, mas também acusa as falhas que são cometidas. Cristo, meus irmãos, né, o Novo Testamento, voltando aí para o slide, o Novo Testamento revela a completude da lei, exposta ao longo do Antigo Testamento, bem como a relação essencial entre lei e graça. Cristo é o fim, não é o final da lei, acabou a lei, agora é a graça. Não. A palavra que Paulo utiliza nesse texto, e virou até uma canção escrita ali, né, ou modulada pelo Ademar de Campos, né, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A ideia não é a final, acabou. Não, é o propósito. Eu coloco aí a palavra, né, utilizada por Paulo, que é telos, a ideia de propósito da lei. Cristo é o propósito da lei. A lei foi estabelecida para nos apontar para Cristo, já naquele ambiente de redenção do Egito, que apontava para a redenção final por meio de Cristo Jesus. Não é? E aí nós temos todos estes textos que expõem bastante essa ideia. Eu gostaria de ler com os irmãos Gálatas 3, a partir do versículo 6. Gálatas 3, a partir do 6, ele diz assim, olha só. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, quando disse, né, em ti serão abençoados todos os povos da terra, ou todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aí ele vai continuar falando sobre as questões da lei. Veja o versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Aqui é a ideia de que a lei é esse caminho que nos aponta, nos leva à redenção, à salvação. Mas, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, né, a ideia de um tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto
fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a ideia também de nós termos sobre nós os méritos de Cristo como cumpridor da lei. Dessarte, verso 28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E aí ele encerra aquela questão que ele começou no versículo de número 6. Versículo 4 do capítulo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, veja só como esta lei de Cristo não é outra, mas ele cumpre a lei de Deus. E o povo eleito de Deus, que é chamado em Cristo, é unido a este Cristo e então recebe, né, este novo caminhar, é claro, recebe também nova natureza, novo espírito, no sentido de observar agora a lei de Deus de outra maneira, né, de amar agora a lei de Deus. Entretanto, o próprio Cristo, e somente em Cristo é que nós conseguiremos acesso a Deus de forma agradável. De novo, irmãos, a lei hoje para nós é uma resposta pela salvação que foi concedida por meio de Cristo. É por isso que nós devemos obedecê-la, é por isso que nós devemos nos esmerar em cumpri-la. Não por causa dos méritos, porque Cristo já fez isso por nós e nós em nenhum momento faríamos, né? Não, falharíamos, certamente falharíamos. Então, Cristo, daí também, eu vou ampliar aqui, daí também a necessidade de Cristo para a salvação. Às vezes nós falamos muito da necessidade de Cristo para a salvação quando a gente fala de evangelização, né? Esse é um assunto que deve compor a nossa evangelização. Posteriormente, é claro, os próximos encontros com os nossos discipulandos, por assim dizer, né? Aqueles que nós estamos levando a um discípulo de Cristo. Mas a necessidade de Cristo para a nova vida é porque ele cumpriu a lei que ninguém consegue cumprir. Por isso ele é essencial. Tem que ser por meio dele, não é? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, também por causa dos aspectos da lei. Eu trago essa citação aqui, tem aí embaixo, né, o livro de onde eu tirei, de um homem, de um irmão nosso chamado Knox Chamberlain, e ele diz o seguinte: ao vencer o pecado, Cristo, o Senhor, arrebata a lei das garras do pecado. O que antes foi uma ferramenta de um senhor maligno, torna-se agora um meio de graça nas mãos do Senhor generoso. A ideia do Senhor maligno é o próprio pecado, e o Senhor generoso é o Senhor Jesus Cristo. O crente deve encontrar descanso no próprio Jesus antes de receber a lei como ele a expõe. Então, primeiro Cristo, depois a maneira como ele expõe a lei. Caso contrário, quem guardar a lei ficará escravo, mas sob Cristo, o Senhor, a guarda da lei é uma forma de descanso. Irmãos queridos, essas expressões são inimagináveis, até escandalosas para algumas pessoas do meio evangélico, que ainda estão achando, ou que foram influenciados a deixar, né, a ideia de que a Bíblia é uma linha só, no sentido de tem uma história apenas, e passaram a acreditar nas dispensações, e agora nós estamos no tempo da graça. Mas, onde já se viu para essas pessoas achar que a lei em Cristo torna-se um descanso para nós, né, para o seu povo? Mas é isso aí mesmo, tá bom? Tem aí a referência, você pode procurar depois. Nós já estamos chegando ao final, e eu gostaria de observar essa pergunta aí com os irmãos, né? Como os cristãos devem abordar a lei de Deus? Nós já falamos bastante ao longo do nosso estudo. Os cristãos se aproximam da lei tendo a habitação do Espírito Santo, unidos a Cristo, como pecadores salvos pela graça. A fé implantada pelo Espírito em Cristo, que é o agente, perdão, falta aí alguma coisinha, que é o agente está escrito errado, inclusive,
me perdoe aí, que é o agente da redenção e o cumpridor da lei. Então, deixa eu tentar explicar o que eu escrevi errado. Ô Senhor amado. Vamos lá. Então, a ideia é assim: nós cristãos nos aproximamos da lei tendo a habitação do Espírito e unidos a Cristo. Todo esse quem faz é o Espírito, né? Ele habita em nós, ele transforma a nossa mente, ele transforma a nossa motivação, a nossa inclinação agora é para a vontade de Deus, e ele nos une a Cristo, né? Então, nós somos pecadores salvos pela graça, o Espírito implanta a fé em nosso coração, e este Espírito é o agente da redenção, e Cristo é o agente da redenção no sentido de cumprir a lei. Espero que a próxima frase esteja correta. Vamos observar. A obediência à lei de Deus é nossa resposta, e eu abri o estudo falando disso. É a nossa resposta à salvação gloriosa que ele derramou sobre nós. Por que você deve pensar nos 10 mandamentos? Por que eu e você devemos diligentemente nos esforçar para observar os aspectos ali da lei? Por que nós devemos considerar o não adulterar? Por que nós devemos considerar o lembrar-se do dia do Senhor, né, o dia de descanso? Por que nós devemos nos lembrar que não podemos fazer imagem? Por que isso? Essa é uma resposta nossa à salvação que Deus nos concedeu. Tem muitas pessoas que estão perdidas por aí dizendo: ah, Senhor, eu quero agradar o Senhor com o meu viver. Ok, é assim. É uma resposta com o seu viver. Mas não é de qualquer jeito. Deus já estabeleceu. Eu sou o Senhor teu Deus. Não faça isso. E a ideia positiva também está implícita no não. Nós vamos estudar isso. Então, uma vez que Deus fala não, faça isso, então nós precisamos fazer o contrário. Não terás outros deuses diante de mim. Então, tenha-me como o único Deus na sua vida. É mais ou menos essa relação. Então, nós precisamos considerar isso, meus irmãos. É uma resposta à salvação gloriosa concedida por nós. E eu cito, dentre todos esses textos, a primeira carta de João, capítulo 5, quando o apóstolo João vai dizer: ora, os mandamentos do Senhor não são penosos. E não são penosos porque Cristo levou o peso sobre si. Ele foi afadigado por causa das nossas transgressões. Agora, nós que estamos em Cristo, podemos descansar no Senhor. Por fim, chegamos ao final, e eu cito aí um irmão nosso, não muito conhecido aqui dos brasileiros, talvez de uma porção dos brasileiros, mas é aquele homem que trabalhou bastante com o João Calvino e depois deu continuidade ao trabalho lá em Genebra, depois que João Calvino faleceu, o Teodoro Beza. E ele diz o seguinte sobre a relação entre lei e evangelho: assim sendo, a quarta diferença entre a lei e o evangelho é que a lei, por ela mesma, pode somente nos mostrar e nos fazer ver nossa maldade aumentada e agravar a nossa condenação. Não por qualquer culpa da lei, pois ela é boa e santa, mas por causa da nossa natureza corrupta, corroída pelo pecado. Ela nos reprova e ameaça, como o apóstolo Paulo declara, através de seu próprio exemplo, Romanos 7. Mas o evangelho não somente nos mostra o remédio contra a maldição da lei, mas é, ao mesmo tempo, acompanhado pelo poder do Espírito Santo, que nos regenera e nos transforma, pois ele cria em nós um instrumento e o único meio de aplicação deste remédio, o remédio contra a nossa impiedade, né? É o Espírito Santo que tem condições, é o único que vai conseguir fazer essa transformação em nós. Não é? Então, essa, meus irmãos, é a relação entre lei e evangelho. Não é?
A lei de Deus ainda se aplica ao povo dele, e ela foi cumprida totalmente em Cristo, e agora nós, em obediência a este Cristo maravilhoso, a esta redenção maravilhosa, em resposta a esta redenção, nós, com alegria, mesmo em meio às dificuldades por causa da ação do pecado em nosso coração, mas nós, com alegria, podemos dizer, não é? Eu amo a tua lei, Senhor. Eu vou me dedicar nesta lei. Quais são as implicações dessa lei para a minha vida? Eu vou até o fim. Haverá percalços, é verdade, haverá percalços, mas nós somos chamados a obedecer ao nosso Deus por meio também da sua lei. Não é? Lei que deve ser observada sob a ótica do Evangelho. Elas estão interligadas, não são duas eras, o tempo da lei e o tempo da graça, meus irmãos. A lei foi colocada diante do povo já nesta base graciosa de redenção, e nós agora também temos a completude desta redenção em Cristo Jesus. Então, fica aí este nosso estudo da relação entre lei e graça, entre lei e evangelho, esta lei que é graciosa, né, baseada na graça de Deus. Meus irmãos, nós vamos orar, encerrando este nosso momento. Então, eu convido você a orar juntamente comigo. Feche os seus olhos, vamos buscar o Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. E como foi bom, Senhor, passar por esses aspectos, ainda que de maneira breve. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos motive a ampliar nossos conhecimentos sobre o que nós estudamos hoje. Ó Deus, que nós possamos também verificar essas questões todas na tua palavra, porque os nossos irmãos do passado não tiraram isso das próprias conclusões. Eles retiraram isso da própria palavra. E nós, ó Deus, queremos suplicar o teu favor, pedindo ao Senhor que amplie o nosso conhecimento sobre o Senhor mesmo, sobre as requisições que o Senhor faz de nós, a maneira como o Senhor quer que nós vivamos diante de ti, depois que fomos alcançados pela tua graça salvadora. Obrigado, Senhor, por nos apontar o caminho que nós devemos seguir. Obrigado, Senhor, por nos amparar na santidade por meio destes elementos colocados na lei. Nós não estamos sós. E não precisamos ficar perdidos, tateando por aí uma maneira de viver que o Senhor se agrada. O Senhor mesmo já revelou. Então, abençoa-nos, Senhor, transforme nossas motivações, para que possamos glorificar o teu nome, ó Pai. Observando o nosso viver segundo a tua palavra, andando nos passos de Cristo, o cumpridor pleno, perfeito, obediente desta lei. Ó Deus, que nós todos possamos ser abençoados por esta lei graciosa, e ser transformados por ela também, ó Deus, que ela seja a baliza da nossa santidade, para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós encerramos o estudo desta noite, e eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos irmãos, há alguns aqui que apresentam o seu comentário. Hoje, eu não sei se ela ainda está por aqui, mas eu queria aí mencionar a nossa irmã Nerilda. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Hoje a Marcele falou um pouquinho também com a Tânia. Deus te abençoe, Tânia, o Wagner nessa recuperação. A Dona Rose, querida Dona Rose, que sempre está conosco. Deus te abençoe, viu, seu Benhur. Continue a amparar vocês aí, inclusive na saúde. Tem mais gente colocando aqui.
Tem o pessoal lá de Itajaí, a Janaína, o Juliano, Deus abençoe vocês. O Denis lá de Brasília. É bom ter vocês, é bom nos encontrar de novo, estudar a palavra de Deus. Eu preciso dar um recado aqui. O pastor Edmar disse que ia passar por aqui na nossa transmissão, mas deve estar encerrando a dele lá também. Nós vamos tentar fazer isso na próxima, tá bom? Então, eu preciso, então, dar o último aviso aqui. Então, observe, atente-se para este aviso. Nós havíamos avisado que nossas transmissões seriam realizadas também a partir da igreja neste domingo, dia 3, porque nós faríamos um culto lá na nossa igreja, né? Retornaríamos com a nossa atividade presencial. Então, nós informamos isso à igreja no domingo passado, colocamos isso nas nossas redes sociais, nosso encontro seria às 10 da manhã. Entretanto, nós, considerando alguns fatos do início dessa semana, em especial aquilo que eu citei no início, né, o agravamento da saúde do nosso irmão Levi, que está hospitalizado, nós também consideramos, hoje, numa reunião extraordinária do Conselho da Igreja, que tanto a igreja sede quanto as suas congregações não retornarão às atividades presenciais. Nós queremos que os irmãos cuidem de suas saúdes, da sua saúde. Nós não desejamos ser vetor para a proliferação também deste vírus. Então, com prudência, e queremos dizer aos irmãos que nós não vamos retornar agora, como nós havíamos dito, no dia 3, às nossas atividades presenciais. Portanto, nossa transmissão continuará como estava antes. No domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica. No domingo, às 19h30, o nosso culto. E às quintas-feiras, às 8 da noite, aqui. Tudo pelo Facebook. Não haverá programação presencial, só pelo Facebook. E também, logo depois, você pode encontrar isso lá no YouTube. Então, era preciso repetir esse aviso. E fique aí, então, eu estou à disposição, se você quiser me questionar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Então, cuidem-se, irmãos, cuidem-se de sua saúde, peçam sabedoria ao Senhor para como agir, não caia nos extremos, né? Está tudo liberado e também, não, terrível está acontecendo. Nós precisamos ser prudentes e sábios, as coisas não estão tão boas quanto parecem, tá bom? Então, fica aí mais este aviso. Um abraço, pessoal, lá da rua Mendes Sá, do Jardim de Santa Helena. Adriana, Flavinho, todo mundo, o pessoal lá também do Monte Belo, em Itaquaquecetuba. Olha só os nomes que eu estou dizendo aqui. Meus irmãos, boa noite, Deus abençoe e até a nossa próxima transmissão.